Imaculado, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subir na Montanha, Palavras de Vida Eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022. Dia 12 de dezembro na igreja celebramos a festa da Santíssima Virgem de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora ao índio Juan Diego, em Guadalupe, no Monte Tepeyac, lá no México. Essa é uma das mais maravilhosas aparições de Nossa Senhora. Um milagre tremendo que se perpetua ao longo dos séculos. E se você quiser conhecer mais esse milagre, tiver a oportunidade, ainda hoje, você pode viajar ao México, ir lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e visualizar e contemplar com seus próprios olhos o manto do índio Juan Diego. Mas é preciso que primeiro a gente entenda essa história. Mas antes, vamos ouvir a palavra, o Evangelho que o Senhor nos propõe nesse dia 12, no dia que celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos ouvir aquilo que o Senhor nos propõe. Amém? O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 47. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que muitas pessoas recebam a palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de hoje, então. Essa festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta dita que a mãe do Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então Maria disse: a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse evangelho de hoje, nós vimos a Santíssima Virgem grávida de Jesus ir visitar a sua prima Isabel. E aquela visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel mudou a história da família de Isabel. No ventre de Isabel, João Batista já se alegrou e foi batizado no Espírito Santo. Foi purificado do pecado original, tornou-se santo. Nunca mais a vida da família de Isabel, nunca mais a vida do pequeno João que estava sendo gerado no útero de Isabel, nunca mais foi a mesma. Porque naquele dia, Isabel e sua família foram visitados pela Mãe de Deus, portando no seu ventre Jesus, o Deus feito homem. Essa história que aconteceu aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 47, ela se repetiu. Ela se repetiu no dia 9 de dezembro do ano de 1535. Naquele dia, o índio Juan Diego, recém-convertido ao catolicismo, caminhava 20 quilômetros para fazer catequese e participar da missa na Catedral da Cidade do México. Antes da gente entender essa história do Juan Diego, é preciso que a gente entenda a história da colonização do México. Você sabe que o México, antes da chegada dos espanhóis, havia ali os astecas, os índios astecas. Esses índios astecas, eles faziam sacrifícios a falsos deuses, eles eram politeístas. Dentre os deuses aos quais eles sacrificavam, havia a serpente de pedra. A essa serpente de pedra, os astecas sacrificavam pessoas, crianças, homens e mulheres eram mortos. Abria-se o coração, arrancava-se o coração e esse coração era oferecido à serpente de pedra. E muitas vezes os sacerdotes astecas comiam a carne daquele homem, daquela mulher ou daquela criança que eram sacrificados. Era uma coisa horrível, uma coisa tremenda.
Lembre-se que a serpente foi aquela que tentou Eva lá em Gênesis capítulo 3. A serpente é aquela que Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas a mulher e a descendência da mulher esmagar-lhe-ão a cabeça. Sempre houve uma luta tremenda entre a mulher e a serpente. A velha serpente, o demônio, que para os astecas assumia essa falsa divindade, a serpente de pedra, a qual milhões de pessoas ao longo da história dos astecas foram sacrificados. E corpos humanos foram comidos no canibalismo, no culto a essa serpente de pedra. Mas chegaram os espanhóis no México. E começou-se então a colonização e a evangelização desses índios astecas. Houve guerra, houve luta, e durante muito tempo essa luta se estendeu até que houve a paz. Por volta do ano de 1530 houve a paz. E no contexto do Juan Diego já havia 8 anos dessa paz entre os índios e os espanhóis. Contudo, os espanhóis entendiam que os índios eram como sub-humanos, uma espécie rebaixada de ser humano. Os índios, eles estavam sofrendo, os espanhóis, um tratamento duro, um tratamento quase que assemelhado ao que se dá a animais. E dentre esses índios, a população indígena, existiam castas. E a casta mais baixa da população indígena era a casta dos agricultores. Eram os mais pobres, os mais baixos, eles eram considerados nada. Nesta casta está o índio Juan Diego, recém-convertido. Ele já tinha 50 anos de idade. Fora casado durante muitos anos. Por volta dos 40 anos de idade ele se converteu, se casou na igreja, recebeu o sacramento do matrimônio. E depois de alguns anos vivendo com a sua esposa, a fé católica, ele ficou viúvo. Estando viúvo, ele que vivia com a sua esposa a 20 quilômetros da cidade do México, então ele tinha que caminhar com a esposa 20 quilômetros para receber a catequese, para participar da missa. Tendo se convertido e depois de se casar e tudo mais, a esposa falece, então ele vai viver na casa do seu tio, que morava mais perto da cidade do México, a 14 quilômetros. E nesse dia 9 de dezembro, Juan Diego se levanta cedinho. Era inverno, era frio, já nevava no México. Lá é o continente, América do Norte, hemisfério norte, então dezembro é inverno, já nevava. E ele levanta cedo, apesar do frio, para caminhar seus 14 quilômetros para participar da catequese e participar da Santa Missa. Nessa caminhada, ao passar pelo Monte Tepeyac, Juan Diego ouve um canto de pássaros, muito maravilhoso, uma canção linda. E ele começa a subir o Monte Tepeyac para ver de onde vinha aquela canção. Quando ele chega no alto do Monte Tepeyac, ele vê uma linda senhora, com traços indígenas como o dele, com um manto resplandecendo como o sol, estrelas cravejadas no seu manto. Ela tinha sobre a barriga uma faixa negra, que os índios entendem que quando há uma faixa negra na barriga é porque é uma senhora grávida. Mas apesar de estar grávida, ela tinha cabelos partido no meio e solto, que significa que ela era virgem. E ele entende muito bem, uma virgem que estava grávida. E na barriga dessa virgem grávida havia uma flor que simbolizava a divindade. Ela estava grávida de Deus. É o dia 9 de dezembro, bem próximo do Natal. Ele entende que aquela que estava aparecendo para ele era a mãe de Deus. E ela diz que ela era a mãe de Jesus. E ela disse que naquele lugar ela queria que fosse feito uma capela, um templo em homenagem a ela. E manda ele se apresentar ao bispo. Ele vai imediatamente à cidade do México, se apresenta ao bispo, pede audiência ao bispo. E por incrível que pareça, as pessoas achavam que ele não seria recebido pelo bispo, mas o bispo o recebe. E ele então diz que no Monte Tepeyac a Santíssima Virgem apareceu para ele e disse que o bispo deveria lá construir uma capela para ela. O bispo não dá muita confiança. Como eu disse, ele era um agricultor indígena, ele era da mais baixa casta da sociedade indígena. Ele era considerado um homem ignorante, de fato ele era, não tinha informação, não tinha cultura, não era analfabeto, não tinha cultura alguma.
O bispo não dá muita trela. O bispo diz, depois você volta, meu filho, que aí eu vou tirar atenção, eu vou te escutar. E ele se despede do bispo, chateado, porque o bispo não acreditou nele, volta direto para o Monte Tepeac para se encontrar de novo com aquela senhora. E o milagre acontece quando ele chega no alto do Monte Tepeac, novamente a Santíssima Virgem está lá presente. E ele diz para ela, o bispo não acreditou em mim. E ela disse, volta lá de novo para o bispo. Fala para ele que eu estou te enviando. E ele diz, mas senhora, a expressão que ele usa, né, nos textos eu sou o estrume da sociedade. Olha a expressão que ele diz. Eu sou o estrume da sociedade, envia alguém mais importante que eu. E a Santíssima Virgem diz, eu quero enviar você. Eu poderia enviar qualquer um, mas a sua humildade me agrada. Lembrando a primeira carta de Pedro que diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. A sua humildade me agrada, diz a Santíssima Virgem. Não encontrei ninguém aqui mais humilde que você. Juan Dieguito. Ela chama ele de Juan Dieguito. Olha o carinho de Nossa Senhora. E diz, volta ao bispo. Diz que eu apreciei a você. Diz que eu quero uma capela. No outro dia, pela manhã, lá estava ele, no Palácio Episcopal. E mais uma vez o bispo atende, mais uma vez ele fala que Nossa Senhora apareceu para ele e insistiu que houvesse uma capela para ela, lá no Monte Tepeac. O bispo então diz, se é assim, meu filho, pede à Santíssima Virgem um sinal. E se ela der um sinal, eu vou acreditar. No outro dia, pela manhã, ele volta no Monte Tepeac, se encontra novamente com a Santíssima Virgem e diz, o bispo pediu um sinal. Nossa Senhora diz, amanhã cedo você vem aqui e eu vou lhe dar um sinal e você vai apresentar esse sinal ao bispo. Ele volta para casa. O seu tio começa a desenvolver um quadro de doença muito forte, fica extremamente doente. Aquela noite o tio dele passa à beira da morte e pede a Juan Diego que providencie um sacerdote para que ele pudesse se confessar, receber a comunhão e morrer na graça do Senhor. De manhã cedinho, depois de deixar o tio quase morto, Juan Diego vai correndo para a cidade do México, mas não para falar com o bispo, mas buscar um sacerdote para que seu tio receba os últimos sacramentos. No caminho, ele dizia, se eu passar aqui pelo Monte Tepeac, a Santíssima Virgem vai aparecer para mim e eu não vou conseguir ir na cidade chamar o padre. Então eu vou fazer um outro caminho. Ele desvia o caminho para não se encontrar com Nossa Senhora. Olha a humildade do índio Juan Diego. Ele desvia o caminho, mas o que acontece? A Santíssima Virgem aparece para ele no outro caminho. E ela diz, por que você teme, meu filho? Acaso não estou eu aqui, que sou a sua mãe? O seu tio já não está doente. Ele já está curado. Vá ao bispo. Mas antes, suba no alto do Monte Tepeac. Lá você vai encontrar muitas rosas. Coloque essas rosas no seu manto e leve-as ao bispo. Este é o sinal. Queridos, era inverno. Estava nevando. É impossível que houvesse rosa no Monte Tepeac na neve. Mas o índio Juan Diego obedece a Nossa Senhora, acredita na palavra dela. Sobe ao alto do monte e encontra diversas lindas rosas. Rosas próprias da Espanha. Não do México, rosas espanholas. E ele então envolve o seu manto naquele monte de rosas e vai ao bispo. Chegando ao Palácio Episcopal, ele diz, bispo, eu trouxe o sinal de Nossa Senhora. E ele abre então o seu manto. Quando as rosas caem, essa linda imagem de Nossa Senhora aparece impressa no manto de Juan Diego, na tilma de Juan Diego. O nome daquele manto era tilma. O bispo então crê, cai de joelhos e diz, ave cheia de graça. A partir daquele momento, o bispo toma a tilma de Juan Diego, providencia uma capela lá no Monte Tepeac, como Nossa Senhora pediu, e lá ele põe a tilma. Queridos, a partir desse fato, desse milagre, as conversões dos índios foram simultâneas. Diversos índios iam à capela, se convertiam, eram batizados. Estima-se que 8.000 índios se converteram e se batizaram. E com relação ao tio de Juan Diego que estava doente, naquele mesmo momento que Nossa Senhora falava com Juan Diego, que ele ia buscar as flores, Nossa Senhora aparece na casa do Juan Diego, para o tio dele. Apenas vendo a Santíssima Virgem, o tio fica curado. Esse manto está até hoje presente lá no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. E olha que interessante. Existe um cientista alemão
prêmio Nobel em Química. O nome dele é Richard Kuhn. Esse homem estudou o manto de Juan Diego, a tilma de Juan Diego. Ele é prêmio Nobel de Química. E ele disse que o tecido foi pintado com uma tinta, com um material que não existe na face da Terra. Prêmio Nobel de Química. Não existe aquela tinta, aquele material não existe. É um material que não é desse mundo. Philip Callaghan e George Smith, que são dois cientistas que durante muito tempo trabalharam para a NASA, eles estudaram a tilma de Juan Diego, porque essa tilma ela era feita de cactos, de fios de cactos entrelaçados, e ela não durava mais que 20 anos. E essa tilma tem mais de 500 anos. Então esses dois cientistas da NASA, Philip Callaghan e George Smith, estudaram para entender a conservação dessa tilma. Eles entenderam que a conservação dessa tilma é inexplicável. A ciência não explica como é que esses fios de cactos duraram mais de 500 anos e não apodreceram. E mais, eles perceberam que entre a tilma de Juan Diego e a imagem de Nossa Senhora há um espaço, microscópico, mas um espaço. Como se a imagem estivesse flutuando na tilma. Não tocasse a tilma, mas estivesse flutuando. E essa imagem não tem sinal de pintura, de pincel. É uma imagem como se tivesse sido impressa com luz, tipo uma luz atômica. Uma coisa maravilhosa. Um oftalmologista chamado Joseph Stillman. Esse oftalmologista estudou os olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e percebeu que nos olhos da imagem de Guadalupe tem todas as proporções e tudo aquilo que existe no olho humano. Tudo. Íris, todas as membranas, tudo que existe no globo ocular humano está ali presente no olho de Nossa Senhora de Guadalupe. Como alguém poderia pintar isso no ano de 1530? Impossível. E mais, refletido nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe estão todos os que estavam presentes na cena do milagre. O bispo, um sacerdote, uma família e uma escrava, que os documentos históricos dizem que era escrava do bispo e que depois ele deu a liberdade para ela. Todos estavam presentes nos olhos da Virgem de Guadalupe. E o mais maravilhoso, o tamanho dessas imagens é do tamanho de 1 milímetro dividido 4.000 vezes. Você pega 1 milímetro e divide por 4.000, é o tamanho dessas imagens no olho da Nossa Senhora de Guadalupe. Como é que uma imagem do tamanho de 1 milímetro dividido por 4.000 vezes poderia ser pintada no ano de 1530? Impossível. Mais um milagre. Outra coisa maravilhosa. Você está ouvindo essa música que está tocando no fundo desse vídeo? Essa música está presente nesta imagem. Essa música está presente. As estrelas que estão no manto de Nossa Senhora de Guadalupe, olha que coisa interessante, elas representam exatamente o céu naquele dia. 12, porque o dia que houve o milagre, o dia que Nossa Senhora apareceu pela primeira vez a Juan Diego foi no dia 9 de dezembro. Mas o dia que houve o milagre foi no dia 12 de dezembro de 1531. A posição das estrelas no céu é a posição exata no manto de Nossa Senhora. E um matemático estudou a posição dessas estrelas e percebeu que ali havia uma composição musical. As estrelas estavam em formato de nota musical. Ele musicou essas notas e essa canção que você está ouvindo no fundo desse vídeo, essa canção está registrada no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. São tremendos os sinais, são tremendos os milagres que estão presentes na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. São 46 estrelas que mostram exatamente a posição das constelações naquele dia 12 de dezembro de 1531. 8 milhões de índios convertidos do paganismo. Hoje, assim como a Santíssima Virgem visitou Isabel, assim como a Santíssima Virgem visitou Juan Diego, e nunca mais a vida de Isabel foi a mesma, nunca mais a vida de Juan Diego foi a mesma. Hoje Nossa Senhora quer te visitar. Hoje ela diz para você aquilo que ela disse para Juan Diego: não temas, meu filho, acaso eu não estou aqui? Eu que sou a sua mãe. Deixa Nossa Senhora te visitar. Peça para ela entrar na sua casa. Peça ela para fazer morada no seu coração. Consagre-se a Nossa Senhora.
e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque Nossa Senhora de Guadalupe traz no seu ventre a faixa preta, que representa uma mulher grávida, e a estrela e a flor, que representa a divindade. Ou seja, no seu ventre ela traz o menino Jesus. Ela visitou Isabel, grávida de Jesus. Ela visitou Juan Diego, grávida de Jesus. Onde ela vai, com ela está Jesus. Porque ela é o melhor e mais sublime trono que o Senhor encontrou. Vai a mãe, consagre-se a ela, e por meio dela você vai encontrar Jesus. E a sua vida nunca vai ser a mesma. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai